Boa noite, mais uma vez, turma querida do curso de Teologia Modular da Faculdade Boas Novas. Essa aula, nós produzimos ela há algum tempo atrás, com a inserção de outros elementos, outros textos estudados nessa relação, que inclusive fazia parte de um projeto de uma publicação minha, e acabou a gente interrompendo por conta dos estudos de mestrado e doutorado, mas que é uma coisa que nós vamos retomar, quem sabe, em breve, porque já está bem organizado para isso. Nós vamos, o que eu quero dizer é que nós não vamos usar apenas o texto do Olson, mas alguns outros textos que no final da aula nós vamos mostrar a bibliografia. Então, História da Teologia, Iluminismo e Teologia. Nós acabamos de ter a terceira aula sobre Tomás de Aquino como uma espécie de último elemento da teologia medieval, o escolasticismo, e a teologia de Lutero representando a transição para a Idade Moderna, a teologia da Reforma representada em Lutero, alguns temas teológicos, e agora nós vamos avançar alguns 200, 300 anos pós-Reforma, compreendendo o impacto do Renascimento, o impacto do humanismo que aconteceu na Europa. O contexto aqui continua sendo de Europa, e o próprio iluminismo, o movimento iluminismo, que vai incendiar, vai iluminar as ciências como nunca antes na história, e a gente precisa relacionar esse advento intelectual, né, do pensamento iluminista à produção teológica. De que modo o iluminismo, como produção do pensamento humano e científico mais amadurecido de toda a história até então, século XVIII, XIX, vai afetar a teologia, ou de que modo a teologia vai responder a esse novo momento. Essa é uma parte importante dessa aula de hoje, e nós vamos avançando. Há alguns aspectos introdutórios dessa aula que eu gostaria de ressaltar com você. É um conceito novo que provavelmente vocês ainda no ano que vem terão a disciplina de filosofia da religião. E a gente precisa definir o que é a filosofia da religião, porque a própria religião é ressignificada. A existência da religião passa por um crivo muito forte, por ocasião do advento, então, do iluminismo, que vai considerar qualquer tipo de conhecimento religioso algo retrógrado à sociedade, uma vez que o passado demonstrou por infalíveis vezes, né, que a religião mais atrapalhou o ser humano do que o ajudou. Mas a filosofia da religião, ela vai passar a existir como uma disciplina que sustenta o estudo do fenômeno religioso. E olha só o que o Urbanus Illes diz nessa fala. É o estudo da consciência do homem e de sua autocompreensão, realizado com a única ajuda da razão. O objeto da filosofia da religião é a religião e as condições em que esta é possível. Perceba que a primeira fala significa dizer não estudar os deuses, ou a teologia, ou a divindade, ou os elementos transcendentes que nós já tratamos aqui, do ponto de vista da teologia histórica. Mas agora, o que se estuda enquanto elemento fundante e razoavelmente lógico é o homem. É o homem que é o criador da religião, é o homem que sustenta a razão. E isso unicamente por essa linha racional, por essa filosofia de pensar a religião, com as condições possíveis. E a gente precisa, então, lembrar o que seria revelação diante de tudo que a gente já estudou. A revelação, segundo Valdemir Damião, a teologia cristã foi quem introduziu esse termo na história. Significa manifestação do mistério escondido. Deixa eu só dar uma conferida se está tudo ok. Ok, vamos seguindo. Para definir a especificidade da fé cristã dependente de um evento histórico, o nascimento de Jesus Cristo. A religião revelada estaria, assim, em oposição à religião natural, uma vez que esta corresponderia a uma atividade humana. A filosofia, ou seja, a religião natural, está profundamente aliada ao entendimento do que é a filosofia da religião, do aspecto natural, do aspecto científico, racional. Então, e nesse sentido que a filosofia, a religião natural, ela corresponde a uma atividade humana.
A filosofia da religião é uma atividade do homem, enquanto aquela que é a religião revelada, a revelação, independe da ação humana. Como se nós estivéssemos aqui diante de uma ruptura, também abandonando a ideia que fundamenta o estudo da religião agora, não mais a revelação, mas a filosofia da religião. Então, Urbano Zilles, numa obra chamada Filosofia da Religião, ele fala esse contexto, ele resgata essa história desde a Grécia Antiga, que já havia uma preocupação em se pensar a religião no nascimento da filosofia, e ela foi relegada à mitologia, ao mundo das crenças em coisas que não são possíveis de se provar. A própria mitologia tinha uma funcionalidade importante antes do nascimento da filosofia para dar sentido e explicação aos fenômenos naturais do mundo. A partir do momento que a ciência chega e organiza o saber, o conhecimento, a religião ela não é mais necessária, porque eu consigo entender por que um raio cai numa árvore, por que o fogo, o sol pode provocar as queimadas e etc. e tal. Então, isso aconteceu lá na Grécia Antiga, tal qual está acontecendo nesse momento de virada antropocêntrica na Idade Moderna, que é agora dessa virada, né, dá pra entender que está virando uma mesa. Qual era a mesa que estava sendo virada? A mesa posta por mais de 1000 anos pela Igreja, pelo catolicismo romano, que determinava que o único modo de se compreender as coisas no mundo era por uma visão teocêntrica, é o chamado teocentrismo. Mas a gente não deve se ofender com essa ideia, enquanto crentes, enquanto homens e mulheres que creem em Deus. Porque o teocentrismo desenvolvido, eu mesmo sou muito crítico desse tipo de teocentrismo, poderia ter tudo no centro, menos o Deus verdadeiro. Então é uma coisa aqui que eu estou provocando vocês, mas o Deus criado, o Deus da religião, isso acontece até hoje, quando o nome de Deus é usado de cabo a rabo aí para todo tipo de interesse, e as pessoas, elas inocentemente, ou quem sabe, pela sua própria ignorância, acreditam que aquilo ali tem algum tipo de mistério, algum tipo de espiritualidade sadia, e não tem não. O nome de Deus ele foi sempre usado para fins humanos, aliás, é até pecado, né? Segundo o mandamento, vamos falar por um princípio, usar o nome de Deus. Por isso que Deus deve ter estabelecido esse princípio. Mas hoje é o que mais se fazem, até o slogan de governo é usado. Mas a virada antropocêntrica, ela vem representar, então, uma saída desse estereótipo supostamente governado por um Deus no centro, para agora colocar no centro quem importa de verdade. Há um texto do Rubem Alves, O que é Religião, que ele diz expressamente, num capítulo chamado O Exílio do Sagrado, ou seja, Deus foi confinado aos seus próprios céus. É um texto que ele fala, enquanto os homens dominaram a terra. Então, a ideia da virada antropocêntrica é que agora, na Idade Moderna, as ciências chegariam e determinariam, então, o modus operandi da humanidade, dos homens da humanidade funcionar. Daí há uma grande diferença entre filosofia da religião, que é o crivo, propriamente dito, de pensar o fenômeno religioso a partir do homem, e teologia cristã, que sobre essa percepção antropocêntrica, teologia cristã é coisa de museu, é coisa do passado, é coisa de dogmas antigos, inclusive pertencente àquela tradição que dominou o mundo, supostamente em nome de Deus. Então não é mole, não. Para você ver como que o mundo está caminhando aí na virada do século XVII, XVIII, XIX, para a gente entender o que vai escapar da teologia em si, das verdades históricas cridas, por assim dizer, e até aqui trabalhadas, mesmo nesse curso intensivo, demonstradas aqui para vocês a importância dessas crenças históricas. Tá aí uma imagem, não está aparecendo aqui porque o slide fechou, mas aqui, ó, de Michelangelo, né? Olha só, a Idade Moderna, essa transição, nós falamos na última aula sobre o mundo em ebulição, em efervescência da Reforma Protestante. Não era só a Reforma não foi um evento monolítico, né? Um evento isolado. Muitos outros eventos estão acontecendo no mundo. Então a arte ela vai ser profundamente
visitada, revisitada, reconceituada, ressignificada pelos artistas. Eles vão recuperar o espírito enterrado, por isso que é antropocêntrico, né? Quer dizer, o que é do homem propriamente vai ser resgatado. Imagine, então, essas pinturas, Michelangelo, Rafael Sanzio e muitos outros, Leonardo da Vinci, que vão expressar a beleza mais profunda e esquecida do espírito humano. Nessa arte, está na capela, no teto da Capela Sistina, em Roma, a representação, e ela é uma ironia, né? Quer dizer, não se trata só do pecado que o Adão comete, e, segundo o texto bíblico, ele se esconde com vergonha do pecado. Não. Agora, necessariamente, quem está na posição passiva aí não é mais o homem, é Deus. É ele que está, desculpa, ao contrário, ativa, né? Ele que está tentando um contato com o homem que está nu completamente, ele não está de forma alguma preocupado, ele está passivo, ele não está mais preocupado com a relação com o mundo espiritual, uma vez que agora ele é o Deus. Então, pessoal, para a gente entender essa primeira parte da aula que nós vamos completar na sexta-feira, é necessário a gente entender o que foi esse movimento do iluminismo, que aconteceu, o contexto histórico do iluminismo, século XVII, XVIII, mais geograficamente, do ponto de vista espacial, na França, que desenvolvia ali um dos regimes monárquicos, que é conhecido na história como o absolutismo monárquico, mais impiedosos que já pode existir, assim como na Inglaterra, em que havia uma pirâmide muito íngreme que tornava e colocava no pico dessa pirâmide a nobreza e o clero, né, os clérigos, que é o clero da Igreja Católica, no ponto máximo dessa pirâmide, e o chamado terceiro estado, o estamento principal, que dava sentido a essa organização, era o povo miserável, que já estava ali afogado na miséria, diante de tantas injustiças. Você já deve ter estudado isso na escola, e eu estou só recapitulando esse movimento de emancipação, que você vê aí nada mais e nada menos que uma mulher com os seios à mostra, representando essa libertação também dos regimes do Estado opressor, monárquico. Se nós pudéssemos definir em linhas gerais o que foi o iluminismo, segundo Immanuel Kant, que é um dos filósofos que se ocupa muito nesse momento de estudar a filosofia iluminista, ele vai dizer, Urbano Ziles, uma frase de Immanuel Kant: o iluminismo é a saída do homem de sua minoridade culpada, ou seja, o homem está se libertando da sua menoridade. Minoridade é a tradução, né? Quer dizer, ele era infantil, ele não tinha quem o conduzisse, ele era facilmente dominado pelos poderes que até então governavam o mundo, que era a Igreja Católica, que era o Estado, e agora o homem por si só sofre o seu processo de libertação e emancipação. Isso repercutiu sobre a religião e a teologia? Sem dúvida nenhuma. Isso afetou essa maneira de pensar no mundo, afetou. Aí nós vamos para o nosso texto, do texto 4, na página 531, um movimento que pode ser chamado de filosofia, de religião natural ou religião universal, denominado deísmo, que enfatizava sobre todas as coisas. Se nós fôssemos colocar o Deus do deísmo, um movimento filosófico-teológico que nasce nesse ambiente do iluminismo, se nós fôssemos escolher um Deus para esse novo movimento filosófico-teológico, nós chamaríamos de razão. A autoridade máxima é a razão. Agora, deveria estar superada toda superstição e autoridade arbitrária e irracional que representou a religião no passado, né? E agora introduzir o cristianismo mais purificado disso em uma nova era de paz, iluminação e tolerância. Então, não é que as crenças cristãs elas perdem o sentido, é que elas estariam dissociadas do poder de quem sempre as dominou, ou seja, a religião.
A Igreja Católica e até mesmo algumas religiões, algumas igrejas protestantes já da Reforma, que ironicamente basta ler e estudar os luteranos, calvinistas, anglicanos, metodistas, todos esses istas protestantes da Reforma, 100 anos depois vão estar cometendo nos seus estados nacionais o mesmo que eles criticaram da Igreja Católica no mundo todo. Então, é uma história de grande hipocrisia também, a história da institucionalização das religiões. Né? Então, o Lutero se alia aos príncipes. É uma religião aristocrática, né? Quer dizer, e bancada pelo Estado alemão. Na Inglaterra, então, nem se fala. Essa ideia do deísmo, ela sinaliza algo útil, vamos colocar assim, para que o que o cristianismo tem de bom fosse preservado, mas não no controle daqueles que foram sempre déspotas em nome de Deus. Então, o processo de emancipação iluminista provocou 3 atitudes unilaterais. Isso aqui em linhas gerais, pessoal, isso é muito introdutório, mas primeiramente a negação total da religião, e é importante porque que está frisado aí a negação total da religião, porque esse é o movimento mais válido do iluminismo, é o movimento de maior repercussão dentro dos filósofos e cientistas de várias áreas de ciências humanas, ciências exatas, qualquer tipo de áreas que você possa pensar, vai entender a religião como um mal nocivo ao ser humano, como algo nocivo, algo que ele precisa se apartar urgentemente. Por isso que você vai ver no século XVIII e XIX filósofos comprometidos com uma nova corrente filosófica que até então não tinha tanta força. Qual é? O ateísmo filosófico. Você vai ver Feuerbach, você vai ver Nietzsche, Freud, Marx e muitos outros que vão desenvolver a sua crítica social para o mundo real, o mundo da matéria, onde os seres humanos de fato vivem, né? Quer dizer, nascem, vivem, sofrem, morrem, as suas críticas à religião. Uma das mais conhecidas aí, do próprio Karl Marx, que de toda a obra, infelizmente, muitas pessoas não leem, por conta das fake news sobre eles, né? Ainda mais nesse ambiente polarizado de supostamente de um lado bons e do outro lado os maus que nós vivemos hoje, lamentavelmente, uma grande hipocrisia, que não é verdade também, pintam um Karl Marx que nada do que ele falou foi útil, né? Eu fico imaginando que o apóstolo Paulo deve ter feito com toda aquela filosofia antiga quando ele visitou o Areópago em Atenas, a ponto de citar até mesmo os filósofos e poetas deles. Então é muito importante você, teólogo, você estudante de teologia, não ficar nos apps fakeados do dia a dia, mas buscar leitura, buscar a de fontes. Esse é um dos princípios fundamentais da liberdade humana, a de fontes, que significa ir às fontes, você mesmo ser o leitor e produtor do seu conhecimento. É muito importante isso, porque Karl Marx falou uma verdade incrível. Eu poderia cutucar aqui os mais antimarxistas, se eu quisesse, ele quase falou uma verdade revelada, quando disse que a religião é o ópio do povo. Religião, o ópio do povo. Ópio é uma droga, um entorpecente que deixa as pessoas inebriadas, deixa as pessoas realmente atingidas na mente, e elas não tomam uma atitude em relação à sua situação. E muitas religiões têm esse poder, fazem com que as pessoas neguem esse mundo por outro, que não veio. Negam-se a si mesmas, que isso é uma ofensa ao próprio Deus, né? Negar a si mesmo como seres humanos criados por Deus. Então, mas esse movimento que eu estou enfatizando aqui é um movimento de maior repercussão. Cada um vai desenvolver uma maneira de negar a necessidade da religião e até mesmo prever profeticamente, entre eles, filósofos da religião, o fim da religião. O que não aconteceu. O que eles erraram em cheio. A religião ela se tornou ainda mais forte do que antes.
Hoje, aliada à política, então, ela elege presidentes, reis, governantes, prefeitos, ela é poderosa em seus efeitos, não pode ser negada, precisa ser estudada, precisa ser compreendida e criticada quando necessário. Tudo bem? Estamos aqui, então, nessa tela do impacto que foi o iluminismo para a teologia. É óbvio que os outros dois tópicos têm a ver, têm uma necessidade, mas vocês vão estudar isso melhor em filosofia da religião, onde haverão alguns filósofos cristãos que não negarão a necessidade da religião, mas serão minoria, assim como outros que posteriormente vão fazer descrição empírica das instituições religiosas, o caso da sociologia de Durkheim, Augusto Comte, esses sociólogos que vão estudar o fenômeno social em si, enquanto tal, enquanto coisa, e não negar de forma alguma, mas compreender. Aqui nós temos um vídeo que eu vou dispensar, e aqui nós temos uma fala do Mackintosh, num livro sobre movimentos teológicos modernos. Eu vou dar a referência no final. Esse poderoso movimento, que é o iluminismo, trouxe 3 etapas como marcas profundas do ponto de vista teológico. Ou seja, pode-se defender a ortodoxia pela razão, quer dizer, a ortodoxia são as crenças históricas, aquilo que é verdadeiramente reto de se pensar na teologia. Então, essa razão que chega para o mundo, para ditar o modo como o mundo deve funcionar, vai dar conta de salvar a ortodoxia? E a mesma coisa vai acontecer, uma outra marca profunda, faz-se uma distinção, então, profunda entre fé e razão, e não se mistura. Esse movimento de separação entre fé e razão vai influenciar a formação da universidade pública no mundo, que com o positivismo vai vir para o Brasil e as universidades públicas não vão aceitar, em hipótese alguma, mais cursos de religião, cursos de teologia. Você pode perceber, alguém já procurou se matricular em curso de teologia na UFAM, na UEA, na UFPA, na USP? Até hoje, a marca profunda da universidade pública é a separação. E muitas pessoas dentro da universidade sofrem porque querem, às vezes, estudar alguma coisa relacionada à religião, ao fenômeno religioso, ou à fé, ou às crenças, e não encontram espaço metodológico de reflexão e de orientação. E aí, por último, eu acho que a coisa que mais fortemente acontece como impacto do iluminismo é o estabelecimento da razão como a grande deusa desse movimento, se eu posso considerar assim. Então, na página 533, voltando ao deísmo, nós poderíamos fazer uma definição básica do movimento. Está aqui na página 533, que diz: nada deve ser aceito como verdadeiro por um ser inteligente como tal o homem, a não ser quando é fundamentado na natureza das coisas e está em harmonia com a sã, não doutrina, com a sã razão. Então, o deísmo é uma espécie de movimento purificador das crenças. Esse princípio talvez expresse o impulso universal do iluminismo em geral. O deísmo aplicava-o à religião e até mesmo às crenças do cristianismo. Na página, olha só que interessante, gente, enfim, aqui na página 33 eu tinha marcado outras coisas, quer dizer, diante disso, temas como a divindade de Jesus, a doutrina da Trindade, a encarnação do Verbo, isso os deístas vão fazer questão de desprezar, porque não se sustenta coisas como essa mais por essa purificação da razão. Esse é o útero, por assim dizer, da chamada teologia liberal, que nós vamos falar mais. Então, na página 534, vem ainda ratificar ainda mais esse movimento, quando o autor diz que o deísmo teve sua origem na insatisfação e desilusão em relação a essa abordagem de autoridade religiosa cristã. 2 catalisadores principais alimentam essa insatisfação em relação ao cristianismo e colocam os partidários da religião natural em busca de uma nova abordagem. A primeira foi a luta sectária do século XVII. Na Europa, católicos e protestantes mergulharam em guerras que não terminavam depois da Reforma, né? Isso é importante. Depois, o outro catalisador
foi a busca dos deístas por uma religião natural. Inclusive, no iluminismo, um termo genérico para a nova tendência da cultura que começou no final do século XVII, como eu falei no início da aula. Esse capítulo é bastante rico, porque ele vai começar a falar desses catalisadores, né? Acabei de dizer, só esqueci de passar, a luta sectária do século XVII e o próprio movimento do iluminismo, que vai dar força, pulsão ao movimento teológico chamado deísta, ou deísmo. Aqui nós temos uma breve apresentação do iluminismo, uma outra definição também que a gente trabalha muito do próprio René Descartes, é o chamado superaud. Superaud significa ouse se superar, ouse você mesmo se superar, né? Quer dizer, o homem vai estar além daquilo que é permitido. Agora, a fé ela precisa buscar entendimento, o texto diz aqui. Creio somente no que posso entender, em outras palavras. A fé segue o entendimento. Então, esses deístas vão desenvolver. Nós vamos passear aqui, um tanto que brevemente, em alguns chamados principais catalisadores intelectuais do iluminismo. Os principais catalisadores intelectuais do iluminismo. O primeiro deles já está apresentado aqui na página 535. René Descartes e Isaac Newton. Vamos colocar como precursores desse movimento, como eu citei agora há pouco, o próprio René Descartes, na frase clássica, superaud. Os dois separadamente deitaram os alicerces do novo modo de pensar e no novo conceito de mundo natural, que enfatizava a dúvida mais do que a fé, e a uniformidade mais do que as intervenções divinas. Ambos se consideravam cristãos, vejam só, mas seus métodos e ideias eram de muitas maneiras antitéticas aos costumes cristãos. Página 535. Vamos lá, pessoal, continuando. Então, esses dois, vamos considerar, são os precursores do deísmo, ainda ali no final, no início da Idade Moderna, vamos colocar virada do século XVI para o século XVII. René Descartes e Isaac Newton. Precursores e proponentes do deísmo. Lord Herbert de Cherbury. Agora eu tentei pronunciar aqui em inglês. Ele viveu de 1583 a 1648, também, século XVII. Ele atacou a fé cega nas revelações, as lutas sectárias. Quer dizer, porque na cabeça de um filósofo é o seguinte, olha, é isso que o ser humano pode produzir? Guerra e morte? Vamos lembrar da noite de São Bartolomeu, 1572. Quer dizer, 50 anos depois do Lutero fazer a reforma, os católicos mataram mais de 30 mil protestantes em Paris, em praças públicas, que o sangue corria nas ruas, de tanto sangue derramado. Quer dizer, é isso que o ser humano vai conseguir fazer em nome de Deus, por causa de Deus, por causa da fé? Entenda que o pensamento agora racional desses filósofos é uma purificação das crenças e um abandono de tudo aquilo que a religião, mais precisamente o catolicismo, e posteriormente algumas confissões protestantes vão fazer. Por isso que ele fala, ó, as lutas sectárias por causa de questões de doutrina e de todo o irracionalismo na religião, ele atacou isso tudo, assim como em qualquer outra esfera da vida. Segundo Herbert, a única igreja católica e uniforme é a doutrina das noções comuns, que abrangem todos os lugares e todos os homens. Aqui ele está usando de uma ironia, porque até então, se existia algo poderoso nessa terra, era a igreja católica. E ele está rodando o dedo na ferida, né, dizendo, olha, se existe alguma noção de universalidade, porque a palavra católica significa isso, né? Universalidade. Se existe, ou se devesse existir alguma coisa que atingisse os homens em todo o mundo, deveria ser a capacidade deles pensarem iguais para o seu próprio bem.
não pensarem diferente e se matarem por causa disso. Então tem um certo sentido. Aqui na 537 nós temos o Lord Ebert, fazendo uma crítica profunda ao catolicismo romano. John Locke, outro filósofo também bastante citado, aí, estudado no ambiente da filosofia, o Olson traz uma fala sobre ele. Olha só, ele tentou justificar as crenças básicas do cristianismo no tribunal da razão. Conforme certo autor escreveu, a contribuição de Locke, abre aspas, o leão do racionalismo é levado a se deitar pacificamente ao lado do cordeiro do tradicionalismo e não devorá-lo. Talvez essa seja uma maneira generosa de expressar o caso. Uma avaliação mais crítica seja que o leão do racionalismo obrigou o cordeiro do tradicionalismo cristão a se deitar e ficar bem quieto. Então, se esses filósofos vão ainda ter crença na fé cristã, é dessa forma, ou seja, sujeitar a crença a uma nova maneira de ser. Sujeitar a crença a uma nova condição de ela mesma existir. Então, há uma relação aí do comparar o leão ao cordeiro, porque o leão é a força da razão agora, e o cordeiro é a religião, né, mais fraquinha. Eu acho que foi bem interessante a ironia do Olson. John Toland é o outro autor que nós temos aqui, 1670 a 1722, já início do século XVIII. Acho que teve um... Não, tá certo, é isso mesmo. Foi final do século XVII, início do século XVIII. Foi o primeiro deísta propriamente dito. Toland afirmou que as reivindicações da revelação devem ser inteligíveis para serem reconhecidas como verdadeiras. Queria dizer que devem se conformar com as noções óbvias comuns a todos os seres humanos razoáveis. Há uma ideia de uniformidade, né? Uma ideia de unidade da humanidade naquilo que eles precisam crer e não discordar. Ou seja, as crenças não devem exigir que creiamos em coisas que são claramente inconcebíveis. Página 540. Então, pessoal, esse texto aqui ele é um texto até longo e eu estou fazendo, como antes já avisei, seleções de algumas citações que o Olson nos traz. Matthew Tyndale. A visão de Tyndale sobre o cristianismo seguiu a trajetória traçada por Locke e Toland, até as últimas conclusões. O cristianismo verdadeiro nada mais é do que um sistema ético racional sob um pano de fundo vagamente teísta. Então, o que ele está querendo dizer? Que o que tem de bom no cristianismo é o seu sistema ético, é a sua moral, é a sua capacidade de melhorar o homem, a partir do momento que ele tem uma obediência que é estoica, vamos colocar assim, né? Desde do estoicismo, essa relação de obediência, de negação das paixões, isso é importante. Mas essa relação de teísta, da existência de um Deus divino que opera essa relação, isso é inconcebível. Consiste em observar as regras que a razão descobre. Religião consiste basicamente em cumprir todos os deveres da moralidade. Trata-se da religião que não tem nenhuma necessidade real de revelação especial, nem de graça e nem de salvador. Então você percebe que é um novo tipo de cristianismo que se estabelece com a obra filosófica e teológica desses autores. Matthew Tyndale. Olha só aqui, ó, ele diz mais adiante, não está na minha citação, mas ele diz o seguinte: consiste em observar as regras que a razão descobre. A religião consiste basicamente em cumprir todos os deveres da moralidade. Isso é importante, né? Eu acabei de ler, está aqui, exatamente entre aspas, é a mesma leitura. E qual foi o legado do deísmo? O que o deísmo lega para a posteridade, para o avanço da própria teologia, né, enquanto expressão de pensamento? O ideal básico dos principais deístas era transformar o cristianismo em religião natural universal de razão pura.
Essa é uma definição muito interessante. Por mais surpreendente que possa parecer, os deístas não achavam que sua versão de cristianismo era uma religião diferente. Entendiam que era mais um passo para o progresso do cristianismo, que se livraria da superstição medieval e da subserviência cega. Olha só a crítica ao autoritarismo inaugurado por quem? Por Lutero e Calvino. Então, os protestantes não são isentos da mesma crítica, como eu já havia indicado antes. O legado do deísmo também pode ser visto na ascensão da teologia liberal protestante do século XIX. É disso que trataremos a seguir, ou seja, na próxima aula nós vamos trabalhar a teologia liberal, que trata exatamente desse amadurecimento da obra dos deístas e aquilo que até hoje continua muito forte, vivíssimos nas universidades ou nos chamados seminários teológicos, faculdades teológicas, realmente tendo muita influência sobre os estudantes, sobre a produção teológica. Eu não coloquei nos slides aqui, mas o texto sobre o legado teísta termina de uma forma interessante, antes de a gente concluir. Ele diz o seguinte: a cultura dos Estados Unidos é profundamente, então os Estados Unidos da América vai ser muito influenciado pelo deísmo, tanto quanto foi pelo pietismo. Se um político não for, pelo menos deísta, será rejeitado. O político que se declarar abertamente pietista será criticado. O legado do deísmo também pode ser visto na ascensão da teologia liberal, que eu acabei de dizer. Vamos colocar aqui Friedrich Schleiermacher como o chamado pai da teologia liberal. Ele declarou ser mais um pietista de ordem superior do que um deísta ou racionalista. Apesar disso, quando a teologia protestante liberal se desenvolveu no século XIX, revelou muitas noções populares do deísmo e com um dos principais responsáveis por sua popularização, o notável historiador eclesiástico alemão Adolfo von Harnack, a teologia liberal ficou bastante semelhante ao deísmo de John Toland. É disso que trataremos na próxima aula, nessa narrativa da história da teologia cristã. A ascensão do pensamento protestante liberal e as várias reações e respostas a ele. Como que a teologia, quais serão as respostas a esse novo momento, a esse novo contexto que nós vamos estudar? Bem, a nossa aula de hoje foi esta, a gente conseguiu alcançar esse objetivo, espero que vocês tenham compreendido. Se ficou alguma dúvida, não deixe, não hesite em perguntar, em fazer o comentário ali na postagem desse vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a todos, até a próxima, se Deus quiser. Tchau!